Povo gente fiel, mano, vazou agora notícias quentíssimas do Corinthians e tem uma bomba envolvendo Arthur e Pogba que pode pegar todo mundo de surpresa. E não para por aí, tem novidades sobre a intervenção judicial no Timão e uma informação importantíssima para o jogo de hoje pela Libertadores. E fica comigo até o final porque tem uma notícia mais quente que a outra. Já deixa o like, se inscreva no canal e clique em hypar para a gente mostrar a força da tua torcida aqui no YouTube. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, a torcida pede socorro. Queremos intervenção no Timão. Foi bem isso, né? Tão bem de rima, hein? Tão bem de rima, hein? É todo poderoso Timão. Aí queremos intervenção no Timão. Passou um trator no... É a mesma coisa. Olha, tá boi do Piauí isso aí. Tá meio boi do Piauí. Nossa, nada a ver. Tá igual a frase original, rimando Torcedores organizados fizeram um protesto em frente à sede do Ministério. Eu ia soltar, mas não foi. Na porta, não né? foi, parei. Na porta, Fazem protesto em frente à sede do Ministério Público, né? Pedindo agilidade e a possibilidade de intervenção. Ministério Público? É, de São Paulo. Tem um inquérito lá sobre isso, né? A loucura não, é o que a torcida tem que fazer, Quintino. É intervenção judicial no Corinthians, né? Levaram faixa pedindo socorro. É que normalmente os protestos são na frente do clube, né? Por isso não, que eu falei. Mas é que justamente no clube não tá funcionando, porque são os dirigentes que não fazem porcaria nenhuma que estão lá, aí decidiram fazer no Ministério Público pra que tomem alguma atitude. E Mas onde na tem moral, Mas vai ter também, viu? Tiver que entrar no Ministério Público, os caras tiram para o ímpar, porque os caras tá tudo pedido, tá tudo devendo. Mas eu não sei quem entrou. Sabe quem tá pedido? É com arroz. Estão pedindo até arroz. Ignorante. Só tinha Os três lá na líderes- frente, ó, Marcão. Não, mas os líderes da tá torcida 200 lá. entraram, conversaram com o pessoal do Ministério Público, né? Não sei com quem conversaram lá dentro, né? Mas foi explicado que há etapas, né? Aí tem investigação, tem que saber como é que é para fazer a intervenção. Não é assim. Sim. O processo foi aberto em 2025, para quem não sabe, né? Mas está sendo uma investigação, tem que investigar tudo o que está acontecendo no Corinthians, como é que está sendo gerido o clube, a parte financeira. Isso aí leva tempo, há etapas a ser cumpridas para poder levar a intervenção judicial. Não é assim, chega lá, ó, eu quero intervenção judicial e vai acontecer. Então foi aberto em 2025, leva um tempo. Não, é que né? essa manifestação, Motinha, é mais justamente para mostrar que a torcida está apoiando a investigação e quer para o Ministério Público andar com a investigação. Nada de ficar arquivando, né, que e os tal. poderosos realmente poderosa, para ir a fundo, né, para mostrar que a torcida está acompanhando, que Tá a torcida todo mundo tá de de olho olho. em tudo. E nesses protestos, Olele, hoje foi o primeiro na frente do Ministério Público. Amanhã vai ter protesto também, antes de começar o jogo. E no sábado vai ter protesto lá no Parque São Jorge. Então a torcida ela tá mobilizando. E o importante, Motinha, por mais que quem tenha tomado a rédea foram as 6 principais organizadas do Corinthians, a Gaviões, a 12, o Pavilhão, o Chopp, a Fiel Macabra, a Estopim, enfim. É um macabro, ó, que beleza, hein? São as 6 principais aí que tomaram à frente desse protesto. Mas eu acho que o ideal, cara, é justamente o que os caras estão propagando. Não adianta só as organizadas se mobilizarem. O torcedor do Corinthians que está insatisfeito, ele precisa mostrar a cara também. O torcedor do Corinthians que está insatisfeito, ele precisa realmente abraçar o projeto e compartilhar também da insatisfação. Porque senão dá sempre aquela intenção, é o torcedor organizado, olha isso e aquilo. Não é. O corintiano, o povão corintiano, ele precisa estar adepto a essa ideia também. Ah, mas aí vai ter que dar muito pão com mortadela pros caras. Não, pão com mortadela não, Sombra. A torcida do Corinthians, quando ela quis, por exemplo, o Memphis, que era uma carta fora do baralho, tiveram que voltar atrás. E não é só o torcida Mas organizada. fizeram uma pressão na internet, principalmente, eu vi no Twitter, né? Tá no trend top. Mas, Motinha, né? a pressão ela tem que ser na rua pressão também. já. É na rua, Ela tem que ser é na rua também. arquibancada, é na internet. Eu acho que a torcida do Corinthians ela não pode dar sossego pra esses caras aí, mano. E o primeiro passo pra Mas e começar os uma outros faxina... protestos são direcionados ao quê? Isso também, é o pedido de intervenção, porque o primeiro passo, Motinha, pra começar uma faxina dentro do clube, e não é tipo os Maristable, o processo, quando a torcida ela fala a respeito de intervenção, é fora todo mundo, mano. É fora todo mundo. É fora porra de presidente, porra de conselho, Mas porra você sabe de... explicar o que vai acontecer se, por exemplo, o Ministério Público determinar que há uma intervenção judicial no Corinthians? O que acontece? Os caras, todo mundo pede o poder. Pra falar a verdade, não é o Ministério Público entra um que... cara... Então, mas o Ministério Público, Motinha, ele propõe, ele não determina. Quem vai determinar é a justiça. Ele apresenta só. Ele vai oferecer tudo que ele tem aí de podre dentro do Corinthians pra justiça, e a justiça vai acatar o pedido ou não. E aí acontece o quê? Nomeia-se o interventor, esse cara ele passa a ser a lei dentro do clube. Representante da justiça ali dentro. É o cara que vai gerir as contas do clube, é o cara que vai colocar tudo nos trilhos, começa a
estabelece também um processo de auditoria, começa a pedir uma série de documentos. Tudo que não fazem hoje. Tudo que empurram pra baixo do tapete. Então, O presidente perde o poder? Tipo... Perde, acaba tudo, Motinha. Quando entra um interventor num clube ou numa empresa... destituído. Não chega a ser destituído porque é um momento, né? A intervenção, ela não é pra sempre. Mas o interventor, ele vai colocar os pingos nos is ali, coisa que não acontece hoje. Por exemplo, até a eleição. Por exemplo, vai ter eleição em dezembro. Aí acaba ali, será? Começa Então, tudo de novo. precisa ver o que vai ser acatado pela justiça dentro desse processo. Mas Eles que vão decidir. o interventor, ele tem um período faz, pra agir hein? ali. É igual a empresa, né? Quando a empresa entra no negócio de concordata, essas coisas aí, recuperação judicial, que um chega período, a né? ter um interventor e fica durante um tempo lá, depois a justiça avalia se ele continua ou não. Mas é importante, Motinha, pra já dar um choque de realidade, mano. O Corinthians, ele precisa pra ontem, Lelê, de uma mudança estatutária pra justamente trazer novos nomes. Assim como no São Paulo, e a maior parte dos clubes brasileiros, Sombra, esses conselhos de clube, cara, mudam-se as bundas, mas, sabe, todo mundo faz parte da mesma cadeira. Hora tá na situação, hora tá na oposição, e esses caras vão brincando de acordo com o interesse deles. Esses caras aí, Motinha, infelizmente, eles não têm uma convicção política. Eles têm uma predileção pelo que o cara pode oferecer pra ele dentro de um determinado período. Amanhã, Quintino, se ele precisar mudar de lado lá, esfaquear quem tá ajudando ele hoje pelas costas, ele vai esfaquear. Lógico. Porque esses caras de clube, Poder, mano, né? eles não estão nem aí pro clube. Eles querem poder, eles querem ganância, eles querem status. E muitos deles querem até dinheiro. Porque tem gente ali que não vive do Corinthians. Não vive de Corinthians, ele vive do Corinthians. Vive do Corinthians. Entendeu? Porque eu acho muito estranho um monte de cara aí viver 10 horas dentro de um clube. Não tem trabalho. E falar, não sou remunerado. Porra, Vive do queria E não viver querer dentro sair, de um né? lugar ali, 10 horas por dia, e não ser remunerado também, e falar, tô tranquilo, Tô tô bem. com a minha vida estável, sei como é que tá. Ó, vamos Então, lá. corintiano, revolte-se. Não deixa só pra torcida Protesto. organizada, não. Ó, inclusive assim, por exemplo, a preocupação grande no Corinthians é o seguinte, preocupado em não vender jogadores, né? Que nós estamos aí há pouco tempo aí de acabar a janela internacional, né? Um mês. E o Corinthians não 20 teve de setembro, Motinha. não teve proposta concreta aí por nenhum jogador. Proposta. As propostas, como diria o nosso Lucha, né? Não teve proposta nenhuma por nenhum jogador, né, Lelê? Oficialmente não. Né? Sim. Oficialmente não. Teve né, aqueles burburinhos, né? De André Murmurinho, Bidon. vai vender. O Yuri. Falava-se do Yuri, só que o Yuri se machucou e acabou esfriando também. Então, o André, o Bidon, o Gui Negão, ninguém vai, né? Guinegão teve uma proposta de empréstimo, só o Corinthians recusou. Então, preocupado com isso, a diretoria do Corinthians estuda fazer o uso de um dispositivo no estatuto do clube para antecipar 30% das receitas de 2027. Né? Variar. Para estancar a crise financeira e o fluxo de Meu pagamentos nos próximos meses. Então, se não vender jogador, vai ter que pegar esse dinheiro já do ano que vem, já adiantar, porque não tem dinheiro nem para fazer o fluxo do dia a dia É ali, uma né? ação que o clube já faz há muitos anos. Não sei nem como tem esses 30% do ano que vem pra Ainda antecipar, vai porque sair da geralmente onde? anteciparam até de 2045, né? Enfim. Mas vai ver Meu de algum pai. patrocínio que vai cair ano que vem, de repente o patrocinador ofereceu, mas tem que ter autorização, né? Sim. Tem que estar no estatuto. Então o Corinthians está Tá correndo. falido, hein? Não é Sério? fala. Não. Não, Kit, não. Rumo aos 4 bi de dívida. Põe a bomba aí, né? Ninguém sabia. É o delay do Quintino, né? Mas, ô Lelê, Rumo pra aos você, 4 bi de dívida. analisando o jogo amanhã, a tendência é o Memphis poder jogar. Treinou hoje, Sim. né? E estão falando que ele vai Mas jogar diz que de é só 30 a meio tempo, 40%. Né? Vai jogar de 30 a 40 minutos. Eu acho que talvez aí vai ficar em torno de uma meia hora. Mas pra você, Lelê, começa o jogo ou põe no segundo tempo? Mano, pra mim, é um caso atípico esse. Porque, por exemplo, a gente tava falando do Maurício, que vem entrando bem. E eu acho que você tem que começar sempre com o que tem de melhor. Quem Só que tá o caso bem do entra, né? Memphis, ele tá sem ritmo de jogo. Ele tá sem jogos oficiais. Há mais de um mês, só treinando. Aí, será que é um cara que tá sem o ritmo de jogo? Mas, é melhor né, Lelê? ele começar. É porque ele jogou Antes alguns da joguinhos na Copa. Copa, mas entrou assim, mas não Sim, jogou né? muito, né? Mas enfim, Ah, considerando muito que ele tá pouco, sem hein? entrar num jogo oficial mesmo, é um pouquinho mais de um mês. Uhum. E aí, assim, um cara que não tem ritmo de jogo, que tá voltando agora, que tava só treinando, é melhor você começar com ele ou é melhor você colocar no segundo tempo quando basicamente todo mundo já tá mais muito. cansado? Eu acho uma que no dúvida, caso. né? Então, é uma incógnita. Foi Eu nos acho, que acréscimos. eu acho que eu usaria no segundo tempo, mano.
E eu Por acho que o conta do segundo ritmo de tempo, jogo. Lelê, talvez seja um trunfo, analisando aí por esse lado, o cara entrar no segundo tempo. Sem ritmo. É melhor o Memphis batendo pênalti que o Dieguinho. Uma dessa. Se precisar bater, entendeu? Vai pro O mano pênalti tá ali. achando que vai Você pênalti. usaria no segundo tempo também ou você colocaria como titular? Então, Lelê, se o cara puder jogar, depende muito quanto o cara consegue jogar. Por exemplo, se a expectativa for jogar um tempo, eu começaria com ele. Eu colocaria o que tem de melhor aí pra começar o jogo. Mesmo que talvez aí não renda tanto, mas a gente tem visto aí, por exemplo, o ataque do Corinthians aí com uma dificuldade muito grande. Eu acho que o Memphis, ele acaba melhorando quem tá ao redor, sabe? É igual o Neymar em campo. O Neymar em campo, ele vai tirar o foco do Barreal, ele vai tirar o foco lá do Schmidt, de quem tiver do lado dele. E ele vai entrar no Então lugar esses de caras quem, vão... Eu colocaria de verdade, ô Motinha, 3 atacantes. Pra mim, rodaria nesse time aí o Bidon. Eu acho que o Bidon, infelizmente, ele não tá bem. O Garro também não tá bem, mas eu acho que o Garro, pelo menos, ele tem sido mais efetivo. É um cara que corre mais, é um cara que se mata em Constrói campo, mais, né? sabe? Não, construir ele também tá mal, mas eu acho que o Garro, nesse ponto, ele é mais letal que o Aí eu tiraria Bidon. o Pedro Raul, viu, mano? Eu jogaria com ele também, E Memphis, então. Eu jogaria com o Memphis, com o Caio César e com o Pedro Raul na frente. Jogaria no meio campo ali com o Ranieri, não tem jeito de não tê-lo. Numa dessa, Lelê, por exemplo, também o Bidon, Ranieri, Bidon e Garro. Eu acho que o meio campo muito exposto, porque o Bidon não tá marcando ninguém, mano. Eu acho que tá muito difícil, mano. O Alan, cara, vou te falar, mano. Eu sei que a torcida pega no pé dele, a torcida fala um monte. Mas o Alan, Lelê, apesar dele ter sido expulso no primeiro jogo, ele é um cara importante num contexto de marcação, mano. Eu acho que o Alan, mano, é um cara que vai fazer falta Dos amanhã. que vem do banco é o que tava melhorzinho. Sabe, é um viu? cara que faz falta amanhã. Esse meio campo do Corinthians, Lelê, muitas vezes me dá uma preocupação muito grande, cara, porque o Garro não marca ninguém, Bidon não marca ninguém. O Ranieri é um cara que joga sobrecarregado, mano. É um cara que joga muitas vezes sobrecarregado. Vamos ver o que vai acontecer Nossa, ali, eu tô mas... Por Cheiro isso de- que, de arroz por isso que eu queimado, não hein, Gê? colocaria o Memphis ali, entendeu? No meio eu acho... Não, vai jogaria ser com os até 3 muito na frente pegado mesmo. por ele Colocaria o ali. Memphis pra jogar aberto. Mano. É que pra Sabe? ter o Pedro Raul, você tem que ter um cara bom pra meter essa bola, né? Seria o. É isso aí, eu o colocaria os Memphis, dois né? lá na frente. Memphis É. e... Olha, superchat aqui do AYSFC. Deve ser Santos Futebol Clube, né? A respeito, né, de quem interviria no Corinthians, ele tava na intervenção no Galinheiro é da Raposa. A Raposa seria a da tia interventora. Raposa. A Mas a Raposa raposa seria já tá lá, né? As interventora. raposas já estão A lá. Raposa seria ela que faria a intervenção no Galinheiro. As raposas já cuidam do galinheiro, né, velho? E sobre o interventor, mano, É. ele respeita o estatuto do clube. É nomeado interventor, mas o presidente continua ainda no cargo. Não, ele continua Entendeu? porque não pode destituir, mas o presidente eu acho que Isso. não manda mais, O entendeu? Matheus Balani fala não que, vai ter olha, as principais decisões. o Acho Mano que é isso. critica o Bidon e valoriza Garro e Alan. Não. Mas, por exemplo, o ha dele. Ó, vamos lá. O Garro, eu sou um dos maiores críticos dele, porque pra mim, o Corinthians ele caiu muito justamente pelo declínio técnico do Garro e do Bidon. São 2 jogadores de meio campo, Lele, que o Corinthians ele tem obrigação de exigir mais deles. São os caras que vão criar. São os caras que vão tirar o Corinthians da vala comum. Mas o que me irrita no Bidon, cara, é que o Bidon é de açúcar. Encosta nele e cai, mano. Ele voltou a ser aquele jogador o craque do Tu queria ele condomínio. na seleção. Mas é Mas que na eu- final da Copa do Brasil ano passado ele jogou muito, ô Quintino. É que Mas eu- esse ano não voltou pro jogo. Eu Ele já acho, até jogou mano. bem assim, ô Lele, até um pouco antes da Copa aí, quando o Diniz chegou, que ele colocou Bidon e Garro pra jogarem. Os dois estavam bem, mas o Bidon ainda não tinha sido aquele jogador do ano passado. Diga. Não, é que a questão Ele não tem que você regularidade, tá falando da Não tem. marcação, né? Eu acho que o Bidon e o Garro, eles estão abaixo tecnicamente, principalmente com a bola no pé. Que eles Sim. tinham que chamar a responsabilidade, aparecer pra criar jogadas, tabelar, e não estão aparecendo. Mas eu acho que na marcação, eles ainda são melhores do que qualquer um que vem do banco, entendeu? Então, tipo assim, tirar Bidon pra colocar Memphis, eu acho que a gente perde muito na marcação, na pegada do time. Então, por isso que eu tiraria o Pedro Raul e colocaria o Memphis, se fosse pra Só- começar com ele de O Miguel titular. Cavalcante, ele diz aqui, olha, pode deixar que o Rosário vai fazer uma intervenção nesses cocó amanhã. Vai nada. Tô Não, mas tem mais sentindo. uma aqui, tem mais uma. Eu não gosto quando vem esse tipo de mensagem, porque vocês são todos meus amigos. Mas, lá colega, vem. são amigos. Você é um E quando vem vendido. essas mensagens aqui, eu não acho legal, porque fica triste, etc. Olha, o cabeça de Mickey acha que sabe tudo. Ai, eu... Intervenção judicial tem prazo determinado ou indeterminado. O interventor irá nomear um grupo de pessoas competentes que irão administrar o clube. Então, mas não foi isso que eu falei, que tinha um basicamente prazo? isso que a gente falou, é. Qual parte que ele não O entendeu, Mano gente? falou isso mesmo.
Ah, não sei. Qual Mas parte é que ele não quando eu vi conseguiu cabeça decifrar? de Mickey, achei que ia ser legal. Ó, só, Não, pra, Marcão. só pra noticiar, o Briga STJD pena pra absolveu tudo que é lado. o Corinthians, né, pelos incidentes contra o Cruzeiro, porque o Corinthians apresentou, né, o BO que fez contra o torcedor que invadiu o campo e o torcedor que jogou o copo Ah, em o que campo. pediu a camisa do Gustavo É, Henrique. exatamente. Então, aí por isso o Corinthians... Na verdade, teve um empate ali, né? Teve um empate na votação, foi 2-2, e aí foi a favor do Corinthians, né? Olha aqui. Marcão, Diga. Fala, Quintino. Lá vem. tô sentindo que só nós vamos passar nas Copas, hein? Palmeiras e Corinthians vão ficar no caminho. Representante sul-americano é nós, Quintino. Aliás, eu já tô, hein? Aí você vai ter que fazer o seu também. É, Vai fazer o seu também. Eu já Sentindo que é só o Eu já tô. que vai passar. Eu já tô. Vocês são os representantes sul-americanos, nós os libertadorianos. Libertadorianos. Vocês são São os série B. libertinos. Série B da Eu minha. gostei da Lele falando assim, Libertadores. Um clube eu procurei já. Até porque eu fui, na verdade, apurar sobre Arthur, tentando recordar se existia alguma diferença de lá pra cá. O Corinthians hoje não fala no Arthur porque tem o transfer ban ativo. Então, qualquer negociação 100% encerrada ou sem vias de acontecer. E aproveitei para perguntar do Pogba, se por acaso o Corinthians tinha sido um dos clubes, enfim, que tinham recebido o nome do Pogba. O Corinthians disse que por enquanto ninguém procurou ele para falar do Pogba. Mas por causa de... E se procurar, vai falar que não, porque o transfer ban tá ativo, né, gente? Então, Eita, velho, já pensou Arthur e Pogba no Corinthians? O Corinthians tem que resolver logo nesse transfer ban, porque numa dessa aí dava pra trazer o Arthur, chegava de graça, né? Porque ele vai rescindir o contrato lá com a Juventus, então chegaria de graça. O Corinthians, por enquanto, né, não tem interesse por conta do transfer ban. O Corinthians tem que resolver essa pendência aí o mais rápido possível, né? Porque está perdendo algumas oportunidades de mercado. Já o Pogba eu não contrataria, porque é um jogador que não está jogando mais em alto nível, já tem uma idade avançada e que eu acho que não daria certo aí no Corinthians, ainda mais com a dívida, né? Com a questão financeira que o Corinthians vive, e ele não deve receber pouco, então eu não trazeria ele. Agora o Arthur é um jogador bom, um jogador que estava no Grêmio, né? Jogou bem no Grêmio, o Grêmio não renovou também por questões financeiras. Então o Corinthians já teve interesse no Arthur, só que agora, né, ele ficando livre abriria ainda mais o caminho aí para o Corinthians contratar ele. E hoje tem Corinthians vezes Rosário Central às 9h30 da noite pela Libertadores. O Corinthians precisa de uma vitória simples aí para passar para as quartas de final da competição. O Corinthians deve ter Memphis Depay que foi relacionado e deve entrar aí a decorrer do jogo. Quem você tiraria aí da equipe titular para colocar o Memphis? Deixa sua opinião nos comentários. Você tiraria Rodrigo Garro ou então Pedro Raul? Quem você tiraria? Na minha opinião, eu tiraria o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro ou então o Pedro Raul, porque o Rodrigo Garro não está jogando nada ultimamente. E no outro jogo mesmo, contra o Cruzeiro, o Corinthians tomou um gol num erro dele lá no ataque, ele não segura a bola. Então eu acho que, mas mesmo assim, velho, eu colocaria o Memphis no lugar do Pedro Raul, porque Pedro Raul também não dá, velho, não dá. Então é isso aí. Vamos torcer aí, né, para que o Corinthians consiga sair de lá com a classificação para as quartas. E se passar para as quartas, né, enfrenta o Estudiantes. É isso aí. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para você ficar bem informado com as principais notícias do nosso Corinthians. E é isso aí. Logo eu volto mais informação para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.